Senhores e senhoritas, futuros cadetes do Exército Brasileiro, professor Gustavo de Literatura aqui, curso 01. Hoje nós vamos resolver algumas questões de literatura da prova de 2024 e a gente começa então com essa apresentação que se segue aí para vocês, ok? Essa é a questão 15 do modelo A, certo? Vocês estão vendo aí o texto motivador, o enunciado da questão. E essa é uma questão sobre estruturas do poema ou estruturas dos textos líricos. Poderia ser também estruturas dos textos épicos, né? A gente sabe que esses dois gêneros literários, o dos líricos e o dos épicos, são gêneros marcados por aspectos de sonoridade, né? Esses aspectos de sonoridade transparecem na literatura pela métrica, pelas rimas, por exemplo, né? Então essa é uma questão disso, de gêneros literários, né? E de padrões que figuram como padrões de certos gêneros literários em específico. Então, aqui o texto, né? O texto motivador é assim. Voltei a ver os álamos dourados, álamos do caminho na ribeira, do Douro entre São Paulo e San Satúrio, atrás das muralhas velhas de Sória, ou Soria, né? Estes choupos do rio, que acompanham com o som de suas folhas secas, o som da água, quando o vento sopra, têm em suas cascas gravadas iniciais que são nomes de apaixonados, números que são datas. Então, tá aí o poema, como texto motivador da questão, e o enunciado dela. Sobre o poema apresentado no texto, é correto afirmar que A. Todos os versos são dodecassílabos. Dodeca. Isso aí quer dizer que esses versos têm 12 sílabas poéticas cada, certo? B. O oitavo verso tem o mesmo número de sílabas métricas e gramaticais. C. O nono e décimo versos formam uma rima esdrúxula. D. É composto em versos livres. E. Não há encadeamento no poema. Então, é correto afirmar o quê? Isso, tudo bem? A resposta correta aí para essa questão, galerinha, é a alternativa D de dado. O poema é composto em versos livres. Embora os 4 primeiros aí tenham um padrão, né, com 10 sílabas poéticas, os outros oscilam, os outros variam, né? De versos com 8 a versos com 9, outros, né, com menos sílabas poéticas, por exemplo. Então, pelo fato de não haver um modelo que é seguido do início ao fim do trecho, não se pode afirmar que há um padrão, tá? Então não há um padrão métrico e não há um padrão de rimas, tudo bem? Não há um padrão de rimas, tá? Por exemplo, se a gente tomar como exemplo, né, aqui a última palavra do primeiro verso, dourados, a última do segundo verso, ribeira, San Satúrio, Soria, acompanham, secas, sopra, cascas, nomes, datas. Essas palavras não rimam entre si. Então, como não há nenhum padrão métrico, como eu expliquei anteriormente, e nenhum esquema de rimas, não há como a gente afirmar que esses versos sejam regulares. Eles são livres justamente porque não há nenhum padrão métrico e nenhum esquema de rimas. Por isso, a alternativa D é a correta, tá? Todos os versos são dodecassílabos, é o que aparece aí na A. Por que isso está errado? Porque esses versos, né, são no máximo decassílabos. Os primeiros versos ficariam organizados assim: voltei a ver os álamos dourados. Ó, a gente encerra a contagem, né, das sílabas poéticas na última sílaba tônica de cada verso, né? Então, dourados, ó, a gente termina a contagem das sílabas poéticas nessa tônica, né? No segundo verso ficaria assim, ó: álamos do caminho na ribeira. Ó, 10 sílabas. Então, pela metrificação, por essa análise que a gente já faz aí dos 2 primeiros versos, a gente já pode julgar essa alternativa como sendo uma alternativa errada, né? Os versos não são dodecassílabos. Alguns deles são decassílabos, tá? Eles têm 10 sílabas poéticas, mas 12 não. Então, a A é descartada por conta disso, tá? Descartada por conta disso. A B diz que o oitavo verso tem o mesmo número de sílabas métricas e gramaticais. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oitavo verso é esse que começa em tem. Tem em suas cascas. Ó,
Quantas sílabas poéticas há nesse verso? Essa é a questão, tá? Ele tem 5 sílabas poéticas, beleza? Tem, em, su, as, cascas. Contagem termina na última sílaba tônica, não é? Para a gente fazer a metrificação, é importante lembrar isso, né? Que a contagem das sílabas poéticas termina na última sílaba tônica. Então, sílabas poéticas neste verso aí são 5, mas sílabas gramaticais são quantas? São 6. Porque para fazer a contagem das sílabas gramaticais, a gente tem de levar em consideração essa última sílaba aí, que é a átona, não é tônica, mas que é também uma sílaba gramatical, embora não seja uma sílaba poética. Tudo bem? Então, por isso, a B está descartada também, tá? São 5 sílabas poéticas, ou sílabas métricas, não é? Como a alternativa coloca aí, e 6 sílabas gramaticais. Por isso, a B está incorreta. Tudo bem? Na C, disse o seguinte: o 9º e 10º versos formam uma rima esdrúxula. Ó, 8, 9 e 10 são os dois últimos versos, né? Nomes e datas. O que seria, Gustavo, uma rima esdrúxula? Uma rima esdrúxula é uma rima que ocorre entre palavras que são proparoxítonas. Tudo bem? Então, por exemplo, árvore, mármore. São duas palavras proparoxítonas. Ambas, inclusive, são acentuadas por isso, certo? Graficamente falando. Essas duas palavras seriam ou fariam parte da composição de uma rima esdrúxula, tá? Mas essas duas aqui não são proparoxítonas. Nomes e datas são palavras paroxítonas, né? A sílaba tônica delas é a penúltima, não é a última da palavra, nem a antepenúltima. Certo? Se fosse a antepenúltima, elas seriam proparoxítonas e a rima, nesse caso, seria esdrúxula. Mas, nesse caso, a gente sabe que as duas palavras são paroxítonas e, portanto, a rima seria grave, tá? Rimas graves são rimas entre palavras paroxítonas. Rimas agudas entre palavras oxítonas ou entre monossílabos tônicos. Tranquilo? E rimas esdrúxulas entre palavras que são proparoxítonas. Então, por isso a C está incorreta, tá? A D é a certa, a gente já sabe por quê. E a E, não há encadeamento no poema. Aqui, galerinha, a banca apresenta, né, como concepção de encadeamento a união do que é dito num verso ao que continua sendo dito no verso seguinte. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, no 8º verso, né, tem em suas cascas gravadas iniciais. Ó. O verso 8 aí termina com cascas, né, mas a continuação do sentido do que está nesse verso aparece no verso seguinte. Isso aí é o que eles estão chamando de encadeamento. Né? Há certos autores que chamam isso de enjambement, tá? Ou cavalgamento, né? Esse termo enjambement é um termo de origem francesa que significa isso, né? Essa união do que é mencionado num verso ao que está apresentado no verso seguinte, no verso subsequente, tá? Então, fala-se que não há encadeamento no poema e a gente percebeu aqui, né, pela junção desses dois versos, né, e o sentido que é dito, que há sim esse encadeamento, beleza? Então, por isso tudo é que a alternativa D de dado é a correta, todas as outras erradas foram, portanto, justificadas. Tudo bem?